Olá, hoje eu converso com o juiz do trabalho, Marcos Barberino, sobre terceirização. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu, doutor? Eu que agradeço, Vivi. Bom, sobre terceirização, né? Existem estudos que apontam algumas diferenças entre os trabalhadores terceirizados e os contratados, né, diretamente. Uma taxa de rotatividade, que seria o dobro, uma diferença de salário de mais de 20% e uma jornada de mais de 40 horas mais frequentes entre os terceirizados, né? Esse tipo de levantamento já é um indicativo do que pode acontecer? O trabalhador terceirizado, ele geralmente é uma pessoa invisível. Ele é uma coisa tão curiosa quando você lida na justiça com o trabalhador terceirizado, porque acontece muitas vezes num processo judicial. O trabalhador terceirizado de uma grande organização, você começa a perguntar coisas, até para certificar a validade do depoimento, coisas sobre as pessoas que trabalham com ele, que pertencem, são contratados diretamente. E ele sabe o cotidiano da pessoa toda, sabe os filhos, sabe dramas pessoais. E aí entra o contratado diretamente, o supervisor, o chefe, o gerente, ele às vezes não sabe o nome daquela pessoa que está limpando a sala dele ou que veio fazer uma manutenção no ambiente de trabalho. Então, a terceirização, ela já traz esse problema da estigmatização e da invisibilidade. E ela representa assim, aspectos econômicos muito mais duros, de muito mais vulnerabilidade do trabalho. E com um acréscimo de que os sindicatos que envolvem a representação dos trabalhadores terceirizados, geralmente são os sindicatos mais frágeis. É um rebaixador de custo e de segurança no trabalho e de dignidade. Há estudos que mostram, inclusive, uma associação direta entre as operações de libertação de trabalhadores em condições análogas a escravo e a terceirização. Porque o que é a terceirização? É a colocação de um intermediário entre o trabalho humano que será contratado e aquele que demanda o trabalho humano. Então, frequentemente, principalmente no setor, na economia rural, né, os famosos gatos, né, fazem essa intermediação de mão de obra e é recorrente a presença de trabalho escravo. As pessoas que defendem, né, essa terceirização dizem que é uma forma de flexibilizar uma legislação trabalhista antiga, desatualizada, que não acompanhou o mercado de trabalho. A CLT, editada por Vargas, ela tinha cerca de 996 artigos, salvo engano. Desses, remanescem, sem modificação, menos de 200. E a maioria desses 200 trata de assuntos elementares e que muitos são, inclusive, superados pela legislação esparsa. A legislação brasileira, a legislação do trabalho, ela sofreu intensa alteração ao longo da década. Seria impossível que o país, numa transição da economia agrária para uma economia industrial urbana, ficasse num enrijecimento desse porte. Nós tivemos muita intensa alteração regulatória. O aspecto mais arcaico da CLT é aquele que é mais dogmático e que justamente tem mais resistência, principalmente do patronato, que é efetivamente cuidar de uma reforma sindical que torne as negociações coletivas mais intensas, mais iguais e os sindicatos dos trabalhadores mais livres. Porque que, inclusive, nos impede de participar de certas concertações internacionais, como a participação da Convenção 87, que é aquela que cuida exatamente da liberdade sindical. Então, a parte da CLT que falta ser modificada é aquela que tem mais resistência exatamente daqueles que chamam ela de arcaica. Ao invés de menos litigiosidade, principalmente a nova lei de terceirização, ela amplia a litigiosidade, porque ela, primeiro, não é exatamente verdade que nós não vamos mais separar o que é atividade meio de atividade fim. Porque a lei não diz expressamente que é permitida a terceirização da atividade fim. O que ela diz é que a empresa prestadora de serviço pode prestar serviços que sejam determinados e específicos. Ora, se já é de difícil apreensão separar o que é atividade meio e atividade fim, né? Imagine você ter toda a comunidade jurídica brasileira, os advogados das empresas, os advogados dos trabalhadores, os advogados das organizações, dos sindicatos e mais
todo o corpo técnico e os magistrados interpretando o que vem a ser, do ponto de vista jurídico e econômico, atividade específica e atividade determinada. Então, provavelmente, no entorno dessas duas palavras, nós vamos aumentar a litigiosidade. Por sua vez, né, nesta regulação da terceirização, você não cuidou dos aspectos que envolvem a quebra, a inidoneidade financeira das empresas terceirizadas. Elas são responsáveis por boa parte do estoque de execuções frustradas, de processos não pagos na justiça. Né? Então, você não criou um sistema de gestão disso, você não criou um seguro, você não criou regras que garantam que o trabalhador vai receber. Por outro lado, se é verdade que os terceirizados ganham menos, também é verdade que eles são menos sindicalizados e também é verdade que eles são mais sinistrados. Isso quer dizer, eles sofrem mais acidentes. Isso quer dizer que eles demandam mais proteção previdenciária. Então, você está, na verdade, reconfigurando, dando um passo largo e no escuro sobre uma sociabilidade central da sociedade brasileira, que é a forma de inserção no mercado de trabalho, que hoje já não é ideal. Quer dizer, o mercado de trabalho brasileiro é um trabalho de baixa remuneração, é um mercado de trabalho que os postos de trabalho frequentemente são precários, né? Os contratos têm uma duração bastante estrita comparado com outros países, mesmo países que estão no mesmo nível de desenvolvimento socioeconômico que nós. Então, o passo que nós estamos dando é um salto no escuro e que tudo isso rebate exatamente na grande política de amálgama, de concertação social, que é a Previdência. A Previdência é a atenção primária que você tem que dar, né? A Previdência e a Seguridade Social é a atenção primária que você tem que dar a todos os brasileiros para que todos se sintam pertencentes ao Brasil. Novamente agradeço sua presença, esses esclarecimentos, essa reflexão, não é mesmo? E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.